Este é Moisés. Moisés era descendente do irmão de José. Levi e seus irmãos tinham muitos filhos e netos que viviam felizes no Egito. Mas um novo faraó chegou ao poder e ele não sabia nada sobre José e sobre a sua família. Ele temia os israelitas, pois eles eram numerosos. Então, ele queria acabar com a prosperidade dos israelitas. Faraó fez deles escravos e eles trabalhavam longas horas nas construções. Mas o plano de Faraó não funcionou. Eles cresceram ainda mais. Então Faraó fez uma nova regra: nenhum menino poderia viver no Egito. E aqui começa a história de Moisés. Quando Moisés nasceu, sua mãe viu que ele era um bebê saudável. Por isso, ela o escondeu por 3 meses. Mas quando ela não pôde mais escondê-lo, ela fez uma cesta e o colocou no rio Nilo. A irmã caçula ficou observando Moisés. Então a filha de Faraó chegou para se banhar e viu a cesta. E logo pediu a sua serva para pegar. Ela viu que era um bebê e teve compaixão dele, pois ele era um bebê israelita e não poderia viver. Então, a irmã de Moisés perguntou à princesa se ela gostaria que ela arrumasse uma babá para cuidar do bebê. Então a irmã foi buscar a mãe. A própria mãe de Moisés cuidou dele até que ele tivesse idade para morar na casa de Faraó. A princesa cuidou dele como um filho. Então, Moisés, um menino que não deveria viver, se tornou neto adotivo de Faraó e viveu no palácio enquanto Deus o preparava para uma grande missão. Moisés cresceu e cometeu um grande erro. E Faraó acabou descobrindo e por isso quis matá-lo. Então, Moisés fugiu do Egito e parou na terra de Midian. Vieram 7 irmãs tirar a água do poço para dar ao rebanho de seu pai. Então alguns pastores tentaram expulsá-las. Mas Moisés as defendeu. As irmãs retornaram e contaram tudo para o seu pai. Ele mandou chamar Moisés. Moisés acabou morando ali e se casando com Zípora, uma das filhas daquele homem. Enquanto isso, no Egito, o velho faraó morreu e outro assumiu o seu lugar. O novo faraó continuou maltratando os israelitas. Então, os israelitas clamaram a Deus por causa do sofrimento. E Deus se lembrou da aliança e ouviu a voz daquele povo. Deus estava para fazer algo. E um dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro e apareceu o anjo do Senhor através de uma sarça ardente que não se queimava. Moisés olhou a sarça e ouviu a voz de Deus. Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, pois este lugar é santo. Deus falou que iria usar Moisés para uma grande missão, que era resgatar o seu povo da escravidão do Egito. Mas Moisés não queria ir, ele estava com medo. Deus disse que estaria com ele, mas Moisés disse que não saberia o que dizer. Então, Deus pediu para Moisés jogar o seu cajado ao chão.
Oh, oh. E depois pediu para pegá-lo. Deus ainda mostrou outro sinal. Fez a mão de Moisés ficar doente e depois a curou. Mas Moisés ainda estava com medo e não sabia o que ele deveria dizer. E Deus falou para ele que ele mesmo foi quem deu a habilidade de falar. Mas Moisés continuava com medo e pediu a Deus para mandar outra pessoa junto com ele. Então Deus se irou, mas deixou Arão, seu irmão, ir com ele. Moisés foi até o seu sogro e avisou que ele voltaria ao Egito. Será que Faraó deixará o povo sair do Egito?